Olá, meu nome é Cindiane, eu sou professora da Rede Municipal de Peró. Vou trabalhar com vocês a disciplina de matemática e nossa aula de hoje é sobre medidas de tempo. Bom, hoje nós vamos fazer então as aulas 3 e 4, reconhecer e estabelecer medidas de tempo. O objetivo da aula, reconhecer a grandeza de tempo e suas principais unidades de medida. Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo, estabelecer relações entre horário de início e término ou intervalos de duração de um evento ou acontecimento, resolver e elaborar problemas que envolvam unidade de medida de tempo em situações do cotidiano. Então, nós vamos fazer a nossa atividade número 1, que diz o seguinte: uma plataforma de Extreme divulga um filme que será lançado no próximo mês, exatamente daqui uma semana, no dia 1 de janeiro, às 23 horas e 59 minutos. Este filme foi gravado na década passada, no ano de 2018. Porém, está sendo lançado na plataforma somente agora, no ano de 2021. Sobre essas informações, diz que ele possui 108 minutos. Escreva as unidades de medida de tempo que aparecem na informação. Então, o que a gente tem aqui de unidade de medida? A gente tem, meses, a gente tem semana, a gente tem hora, a gente tem minuto, a gente tem década e a gente tem ano, certo? Então, esses são as medidas de tempo. Então, vamos lá, vamos escrever aqui, semana, mês, hora, minuto, década, certo? Então, a maior é a década. E a menor são os minutos. Bom, continuando então. Transforme em dias os tempos das frases a seguir. Considere que todos os meses possuem 30 dias para facilitar o cálculo. Em uma embalagem de um produto industrializado, estava registrado que ele tinha a data de produção de 21/9/2020 e a data de vencimento de 21/6/2021. E ele quer que a gente transforme em dias, né? Quantos dias eu tenho nisso daqui? Lembrando que ele pediu para a gente aproximar para 30 dias, tá? A gente precisa considerar os 31. Então, aqui, ele saiu do mês 9, né? 9, mês 10, mês 11, mês 12. Aí, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5 e mês 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 9 meses. Se ele falou que cada mês tem 30 dias, vai ficar 9 vezes 30. Então, fazendo lá 30 vezes 9, 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 3 dá 27. Em uma viagem para a Europa, Marcelo viajou 1/1/2019 e voltou no dia 15/2/2019. Então, ele saiu no dia 1/1. Então, do dia 1/1 até o dia 2/1, desculpa, 1/2, passou 30 dias, certo? Então, aqui eu tenho 30 dias. Aí, aqui no dia 1 até o dia 15, são mais 15 dias. Totalizando, então, 45 dias, ok? C.
Júnior começou a malhar no dia 1/3/2019. 1/3/2019. A cada 2 semanas a sua tabela muda. Sabendo-se que ele segue rigorosamente essa mudança e que hoje ele finalizou a sua 5ª tabela. Então, passaram quantas semanas? Cada 2 semanas é uma tabela. Se ele fez 5 vezes, ele já fez 5 vezes 2 semanas, porque para mudar uma tabela são 2 semanas. Então, já se passaram 10 semanas. Cada semana tem 7 dias. Então, seria 10 vezes 7, que dá 70 dias, ok? Bom, continuando aí. Um evento com shows de 3 bandas teve início às 20h15, sabendo que foram necessários 12 minutos para fazer a troca de palco de cada show. Ó, então foram 3 bandas, ó, 3 bandas, 12 minutos para fazer a troca de cada show. E a primeira banda tocou 1h46, a segunda tocou 1h55 e a terceira tocou 2h10. Vamos lá. Pergunta é: qual foi a duração do evento? Duração, ele não perguntou que horas acabam, ele perguntou quanto tempo demorou. Então foi, ó, 1h46 mais 1h55 mais 2h10 e ele teve 3 intervalos de 12 minutos, então mais 36 minutos, que é 3 vezes 12, que é 0 horas. Vamos somar todos os minutos primeiro. 6 mais 5, 11. 11 mais 6, 17. 3, 4, 9, 10, 14. Então, aqui deu 144 minutos. Quantas horas tem dentro de 144 minutos? Bom, eu sei que uma hora tem 60. 60 mais 60 dá 120. Então, eu tenho 120 minutos aqui, que são 2 horas. Ó, vou pôr essas 2 horas aqui. E vai sobrar quanto? Se eu tirar 120 daqui, sobra 24 minutos. E aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Então, teve 6 horas e 24 minutos de duração. Isso significa que acabou que horas isso daqui, ó? Bom, seria lá 20 horas e 15 minutos mais 6 horas e 24 minutos, ó. 20 horas e 15 minutos mais 6 horas e 24 minutos. Bom, se eu somar isso daqui, vai ficar 39 minutos. Não passou de 1 hora, então não preciso mexer. Aqui deu 26 horas. 26 horas existe no nosso relógio? Não, se a gente para no 24. Então, significa que ele chegou até meia-noite, que é 24, e mais 2. Então, acabou às 2 horas e 24... Desculpa. E 24 minutos, ok? Às 2 horas da manhã, porque é a diferença entre 24 horas aqui, né? Que deu a meia-noite. Continuando aí. Marcela entrou na sala de cinema para assistir um filme que teve início às 16 horas e 40 minutos. Após 139 minutos, ela saiu saiu da sala de cinema. Sabe-se que ela saiu imediatamente após o final do filme. Pode-se dizer que Marcela saiu da sala de cinema em que horário? Então, vamos lá. Ela entrou às 16 horas e 40 minutos, ó. Entrou para assistir o filme que teve início às 16 horas. Após 139 minutos, ela saiu, né?
ele quer saber o horário que ela saiu. Então, vamos lá. 139 minutos são 2 horas, ó, 120 e sobra 19 minutos. Então, 2 horas e 19 minutos. Bom, e aí? Aí vai ficar lá, ó. Se começou às 16 horas e 40 minutos e demorou 2 horas e 19 minutos para ela sair, então aqui vai ficar 9, 5, aqui 8 e 1. Então, ela saiu às 18 horas e 59 minutos, que seriam o quê? 6 horas da tarde, né? E 59 minutos. Continuando aí, João e Carlos fazem caminhada no parque todos os dias. João normalmente faz a volta em torno de 35 minutos. Então, ó, João, 35 minutos. Carlos, 38 minutos. Após os dois terem dado 2 voltas na pista, sendo que cada volta teve exatamente o mesmo tempo, responda. Quanto tempo o João andou? 2 voltas, 35 vezes 2. 35 vezes 2 vai dar quanto? 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 3 dá 6, mais 1 dá 7. Então, aqui tem mais de 60, né? Então, deu 1 hora, que é 60. Aí, eu tiro essa 1 hora daqui, sobra 10. E 10 minutos. Quanto tempo Carlos andou? Eram 38 minutos. Então, ó, 38 vezes 2. 2 vezes 8 dá 16. 2 vezes 3 dá 6, mais 1 dá 7. De novo, ó, passou dos 60, né? Ó, 1 hora é igual a 60 minutos. Passou de 60, então eu vou tirar 60 daqui, que dá 16. Aí, ó, esse 60 é 1 hora. E o que sobrou lá? 16 minutos, ok? Bom, qual é a diferença entre o tempo de Carlos e o tempo de João, né? Diferença. Guardem essa palavrinha, gente. Toda vez que aparece essa palavra diferença nos nossos problemas matemáticos, ele quer dizer com relação à subtração, tá? Então, isso daqui é subtração. Aí ele fala diferença entre João e Carlos. Então, vou fazer quem? Um menos o outro. Um fez em 1 hora e 10 e o outro fez em 1 hora e 16. Então, 1 hora e 16 minutos menos 1 hora e 10 minutos. Então, vamos montar isso daí, ó. 1 hora e 16 menos 1 hora e 10. A gente tem que sempre fazer o quê? Colocar as medidas de unidade de minuto com minuto, depois que a gente vai para a hora, tá? Então, aqui eu tenho 16 minutos, eu tiro 10, sobram 6 minutos. Aqui eu tenho 1 hora menos 1 hora, vai sobrar 0 horas. Então, a diferença foi de 6 minutos, ou seja, um demorou 6 minutos a mais do que o outro para fazer essa volta. Então, ó, coisas que a gente tem que ter na cabeça muito claro. Ó. 1 hora tem 60 minutos. Consequentemente, 2 horas vai ter 60 mais 60, 120. Né? 2 horas, 120. E assim sucessivamente, né? Se eu quero saber para N horas, eu faço N vezes 60, né? A quantidade de tempo que eu quero saber vezes 60, para transformar em minutos. 1 minuto, ele tem o quê? 60 segundos, certo? Então, se eu quiser saber quantos segundos tem 1 hora, eu tenho que fazer 60 vezes 60. Ó. Quantos segundos tem em 1 hora?
60 vezes 60, que vai dar 3.600 segundos. Então, essas conversões aqui, ó, de 1 hora igual a 60 minutos e 1 minuto igual a 60 segundos, tem que saber, tem que ter aí na cabecinha de vocês guardadinho, não pode esquecer, tá bom? Porque daí o restante é só a gente fazer multiplicação desses valores, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula, pessoal.